Paciência é a capacidade de tolerar. É uma virtude que envolve autocontrole e compreensão, permitindo que você possa enfrentar as situações desafiadoras com mais serenidade. Olá, eu sou Ana Maria Lousada, mediadora aqui no Projeto Luz, Refletindo a Paz, e em especial no dia de hoje nós vamos estar falando sobre a importância da sintonia com boas energias, destacando as implicações das energias da paciência em nossa saúde do corpo físico, saúde do corpo emocional, mental e espiritual. Vamos destacar hoje a importância da paciência agora. A importância da paciência nesse tempo e espaço em que vivemos, nesse momento especial do planeta Terra, nessas horas, nesses dias, nesses meses, estamos vivendo um momento de transição do planeta Terra. E, como tal, nós estamos nos deparando com significativos desafios. Desafios que nos convidam a exercitar a paciência. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esses dizeres estão em Efésios, capítulo 4, versículo 2. São dizeres de Paulo aos Efésios. São dizeres de Paulo em consonância com as inspirações de Cristo. Porque nós entendemos que Paulo, ele profere palavras oriundas do Cristo. É como se Paulo estivesse canalizando os ensinamentos, os alertas, as orientações de Cristo. É claro que tem questões específicas dele, de Paulo, mas se formos analisar minuciosamente todas as cartas de Paulo, os dizeres que estão em suas cartas, nós vamos observar que ele está ali naquele momento, naqueles diversos momentos, evidenciando os alertas de Cristo. Então, Cristo fala por meio de Paulo para todos nós sobre questões importantes. E uma das questões importantes é essa: que sejamos humildes e dóceis, que sejamos pacientes, que possamos suportar uns aos outros com amor. E esse suportar aqui, compreendendo que Jesus o Cristo sempre procurou nos alertar, sempre procurou nos empoderar, sempre procurou nos transmitir mensagens que nos coloquem no processo de cocriação das nossas experiências cotidianas. Nós entendemos essa palavra suportar como palavras que significam acolhimento, que significam respeito, né? Palavras que significam amor ao próximo, que significam perseverança, suportar no sentido de saber ouvir, de saber esperar, de considerar as opiniões do outro, não anulando a sua opinião, mas de considerar do outro. E assim, nesse processo, né, suportando, nesse processo acolhedor, nesse processo de empatia, nós vamos, com muito amor, vivenciando as experiências cotidianas da forma como devemos vivenciar. Então, já trazemos esses dizeres aqui para nos instigar a pensar sobre como que nós estamos interagindo com as pessoas em nosso dia a dia. Estamos sendo humildes? Estamos sendo dóceis? Pacientes? Estamos suportando na perspectiva da empatia,
na perspectiva do respeito, na perspectiva da compaixão, do amor, na perspectiva da perseverança, na perspectiva do perdão, da gratidão, da lealdade, na perspectiva da alegria, da paz. É esse o sentido de suportar. Senão Jesus não traria essa mensagem para a gente. Porque Jesus nos traz a lei de amor. E suportar aqui é na perspectiva da lei de amor. Não é na perspectiva da submissão, da alienação, do medo, do pecado, da culpa, do apego. Não é nesse sentido. É no sentido da libertação. E quando estamos falando nessas questões, sobre essas questões que acabamos de dizer, do sentido de paciência, do sentido de suportar, nós trazemos aqui para a nossa análise o foco em estarmos mantendo a calma. Por isso a gente coloca aqui com bastante ênfase: mantenha a calma e o foco. A paciência é importante nos relacionamentos pessoais, no ambiente de trabalho e nas metas de vida. Então, precisamos manter a calma e o foco nos relacionamentos pessoais, no ambiente de trabalho e nas metas de vida. Todas as metas de vida, não só nas metas pessoais e no ambiente de trabalho. Mas aqui a gente ressalta os relacionamentos pessoais, que são os relacionamentos com as nossas famílias, são os relacionamentos com os nossos amigos, são os relacionamentos com as pessoas com as quais nós convivemos. E o relacionamento no trabalho, o relacionamento também com as pessoas no trabalho, mas especificamente com o propósito que nós estamos tendo com aquele trabalho que estamos vivenciando em nosso dia a dia. Então, de acordo com a profissão que você exerce, você ter paciência para vivenciar a sua profissão na intenção de que ela possa qualificar a sua vida, a vida do outro e a vida de tudo e de todos que vivem aqui no planeta Terra. Por isso que é importante a calma e o foco nas metas de vida, no seu propósito de vida, no seu objetivo de vida. E nós trazemos também mais uma citação, mais uns dizeres que estão lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 8, quando fala: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, o homem nervoso, o homem angustiado, o homem sem paciência, ele provoca dissensão. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. E muitas pessoas acreditam, por exemplo, que ser autêntico é provocar questionamentos capciosos, né? Muitas pessoas acabam acreditando que ter consciência crítica é ficar fazendo críticas a tudo e a todos de uma forma que instiga a raiva, que instiga o ódio, que instiga a melancolia, que instiga a dor. Isso não é legal. A gente está falando de paciência, de pessoas cultivando uma paciência que acalma a discussão. Não estamos falando de uma paciência que desconsidera a discussão. Muito pelo contrário. A discussão, a reflexão, os questionamentos são muito importantes, mas com calma, com consciência serena, com provocações que reverberam em mudanças significativas na vida das pessoas que estão no processo de discussão. Porque toda discussão, ela reverbera uma energia, tanto no campo
daqueles que estão discutindo, como para o planeta Terra inteiro. Então, se é uma discussão acalorada na paciência, no amor, na perspectiva de mudanças significativas, com amor, com respeito pelo outro, nós vamos reverberar energias dessa natureza. Mas se são discussões que instigam o ódio, a raiva, a vaidade, se são discussões que estão preocupados muito mais com a sua vida em detrimento da vida do outro, nós vamos reverberar energias dessa natureza, energias com uma frequência mais baixa, com uma frequência que não nos alinha com a energia crística, com a energia necessária nesse momento de transição do planeta Terra para um mundo de regeneração, onde vai prevalecer o bem. Então, se nós estamos querendo nos inserir nesse mundo onde vai prevalecer o bem, nós precisamos vivenciar essas discussões nessa perspectiva de uma sintonia com boas energias. A paciência melhora a sua tomada de decisões, com mais empatia e resiliência emocional, contribuindo para o seu bem-estar. Então, diante de tudo que a gente falou aqui, é sabido que a paciência, ela melhora o nosso raciocínio, tanto o raciocínio na perspectiva emocional, como na perspectiva mental. Ela melhora os nossos pensamentos, porque os nossos sentimentos estão sintonizados com uma paciência amorosa. E a paciência amorosa, ela não perde o rigor. Daí que a gente fala muito do rigor sem perder o amor. Nós não estamos falando de uma paciência alienada. Nós não estamos falando de uma paciência que se sujeita a qualquer coisa. Nós estamos falando de uma paciência que tem rigor com o bem, e se tem rigor com o bem, ela está inserida numa energia do amor. E essa paciência, ela melhora as tomadas de decisões. Ela melhora as nossas discussões. Ela melhora o nosso propósito, porque ela nos coloca numa sintonia com a empatia e com a resiliência emocional. E aí a gente não fica sintonizado com milindres, a gente não fica sintonizado com a energia do ódio. A gente fica sintonizado com a energia do bem-estar. E se eu estou sintonizado com a energia do bem-estar, eu reverbero essa energia e qualifico as minhas experiências cotidianas. Então, nós estamos falando do desenvolvimento da paciência. Então, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí nós estamos dizendo que a paciência pode ser desenvolvida, porque a energia da paciência, ela está em todos nós. E para ficar mais claro, a gente pode dizer que a semente da energia da paciência está aqui dentro de nós, esperando que comecemos o seu cultivo. Então, cultivar a paciência é exercitar a paciência em nosso dia a dia. E aí a gente enfatiza mais uma vez que o desenvolvimento da paciência, o cultivo do hábito da paciência, melhora a tomada de decisões, promove a empatia, fortalece a resiliência emocional e contribui para o nosso bem-estar. Melhora a tomada de decisões, e nós podemos dialogar, com essa ideia lá com os dizeres que estão na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, quando ele fala: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos,
apto para ensinar, paciente. Então, nós estamos aqui a serviço de Cristo num propósito de educação espiritual. Mas não só aqui no Refletindo a Paz, nessa tarefa que estamos realizando. Em nosso cotidiano, no contexto familiar, no contexto com os amigos, no contexto do trabalho, nós estamos a serviço de Cristo, nós estamos a serviço da luz. E aí nós precisamos nos colocar servo do Senhor. Servo aqui quer dizer trabalhadores da luz, trabalhadores de Cristo, trabalhadores na seara do Cristo. Então, nessa perspectiva de trabalhadores, não convém brigar, convém questionar, problematizar, porque nós precisamos ter uma fé raciocinada, mas não brigar no sentido de estarmos briguentos, mas sim amáveis. Porque nós podemos, como nós falamos anteriormente, vivenciar experiências com rigor sem perder o amor. Nós precisamos exercer a nossa autoridade enquanto seres de luz que somos, né? E não na perspectiva autoritária. E assim nós vamos cada vez mais nos tornando aptos a ensinar com paciência. Porque quando nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo. E a paciência, ela promove a empatia. No contexto dos relacionamentos, a paciência vai te ajudar a compreender e respeitar o tempo e o espaço do outro, fortalecendo os laços e promovendo uma comunicação mais saudável. Então, a paciência é em ouvir o outro, né? Quantas vezes a gente está numa roda de conversa e as pessoas estão conversando, mas ninguém está se ouvindo. Às vezes a gente está contando uma coisa muito importante da vida da gente e quando a gente nem bem acabou de contar, o outro já interrompe contando uma coisa sua. Então o outro não está nem prestando atenção no que nós estamos falando. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. O outro está contando uma experiência muito legal e lá pelas tantas a gente já interrompe contando a experiência da gente. A gente não consegue ouvir o outro. Então, quando a gente está convidando a exercitar a paciência, é exercitar a paciência do respeito pelo tempo do outro. Esse é o tempo do outro falar sobre si, desabafar, colocar suas questões e nós vamos ouvir. E às vezes é só ouvir, às vezes a gente não precisa nem dizer nada. Quando for o caso de dizer alguma coisa importante, tudo bem. Mas essa empatia do outro perceber que você está ouvindo, ouvindo com o coração, é muito importante. E isso, esse exercício da paciência em nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos companheiros e companheiras, nossos filhos, nossas filhas, com as pessoas com as quais convivemos. É muito importante parar e ouvir, ouvir com o coração, porque o outro vai perceber quando a gente está ouvindo com o coração. E isso vai promover uma comunicação mais saudável, uma interação pessoal mais saudável. Essa energia vai qualificar os seus relacionamentos. Isso tudo fortalece a resiliência emocional, que é algo muito importante que nós precisamos exercitar. A resiliência emocional. Precisamos fortalecer a nossa resiliência emocional. E a prática da paciência te ajuda a fortalecer o foco nas suas reais necessidades. E assim você ativa a sua resiliência emocional, que é uma habilidade essencial para viver as experiências terrenas. E agora, nesse momento de transição do planeta Terra, onde muitas coisas vêm à tona, onde a nossa sombra vem à tona, onde muitas coisas que nós gostaríamos de já estar vencendo vêm à tona,
fortalecer a paciência, praticar a paciência é muito importante nesse processo de fortalecimento da nossa resiliência emocional, porque isso vai fazer com que consigamos vivenciar as experiências nesse momento em que estamos vivendo aqui no planeta Terra. Com resiliência, você é capaz de manter o equilíbrio emocional, mesmo em situações estressantes. Todos nós vivemos situações estressantes, mas a forma como nós interagimos com essas situações estressantes vão qualificar ou não as nossas experiências atuais. E você consegue tomar decisões mais ponderadas e manter relações mais harmoniosas quando você está envolvido nessa energia da paciência, quando você está em sintonia com energias da paciência, com boas energias. E contribui para o bem-estar. Tudo isso vai contribuir para o seu bem-estar. Porque a paciência é uma aliada poderosa na busca por objetivos de longo prazo. Se você tem paciência, você consegue esperar, você consegue perseverar, você consegue escutar o outro, você consegue se perdoar, você consegue viver cada experiência de cada dia com foco no presente, com foco no aqui e agora. Então, a paciência te ajuda a manter o foco e a perseverança no decorrer dos desafios cotidianos próprios desse mundo terreno. Porque esse mundo está no processo de transição para um mundo de regeneração onde vai prevalecer o bem, mas nós estamos nos últimos tempos de um mundo de provas e expiações, onde prevalecia o mal. Então, por isso, muitas energias das más tendências estão agora reverberando nesse tempo-espaço de transição para que possamos transmutá-los, para que possamos elevá-los até a luz. E para isso requer paciência. Requer que não caiamos nas narrativas de ódio, nas narrativas de raiva, nas narrativas de competições, né? Estejamos atentos. E nós estamos justamente falando do desenvolvimento da paciência. Nós estamos justamente falando que é importante cultivar a paciência, porque cultivar a paciência é um exercício valioso que pode transformar a maneira como você lida com os desafios e as provações dessa vida. Então, nós estamos vivendo momentos desafiadores, momentos de provações. E a paciência é um exercício valioso nesse processo. Respirar fundo, né? Fazer a respiração consciente, fazer uma oração meditativa. Por isso que nós estamos convidando todos e todas que às 9 horas da manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, né, que possamos tirar de 5 a 10 minutinhos para entrarmos em sintonia com o divino, buscando reverberar a energia da paciência e depois, ao longo do dia, cultivar a paciência. Então, é importante esse exercício diário de cultivo da paciência. E quando paramos para entrarmos em sintonia com o divino que somos, buscando trazer essa energia da paciência para o nosso cotidiano, nesse momento de oração reflexiva, é muito importante, porque a gente consegue movimentar essa energia e o movimento dessa energia vai reverberar essa energia sublime em nós, em nosso entorno e no planeta Terra. Gratidão por vocês estarem aqui conosco nesse momento de reflexão sobre a importância da energia da paciência. Tudo de melhor para vocês.